E aí, gente boa, retornando aqui para mais um vídeo, mais um devocional. E hoje o devocional número 29. E olha, é o penúltimo devocional desta série e eu espero que você seja muito ministrado por essa mensagem. Eu sou o Carlos Fernando e o meu canal tem por objetivo ajudar você a subir de nível em todas as áreas da sua vida, através dessas mensagens, tanto devocional como diversos outros temas que eu já falei e falarei aqui neste canal. E o tema do vídeo de hoje tem base no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, olha, compartilha para geral, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e recebê-la em seus corações. Nosso texto de hoje, Mateus capítulo 27, versos 1 ao 10. A chave do texto, versículos 1 ao 5. Vamos ler? Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Esse é um texto muito forte, né? Nosso tema de hoje: vivendo pelo propósito ou pelas propostas. Jesus foi um homem que viveu pelo propósito. Ele, inclusive, era o propósito do Pai para nós. E ainda que Jesus tivesse recebido propostas, ele renunciou todas elas para cumprir o propósito estabelecido pelo Pai para a sua vida. Você lembra lá no início, tanto do Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o que aconteceu com Jesus? Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás, ele se apresentou a Jesus e tentou ele com aquelas propostas que para muitos de nós deixaria a gente assim de queixo caído. Mas Jesus não aceitou nenhuma proposta, porque Jesus conhecia o propósito do Pai, estava firmado no propósito do Pai para a sua vida. Só que Judas, ele não tinha um propósito para a sua vida. Por isso, qualquer proposta seria suficiente para fazê-lo se vender. Mas é interessante que Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele deu-lhes um propósito. Mas vê-se que Judas não tomou para si aquele propósito. Qual era esse propósito? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus falou isso para os seus discípulos e eles largaram tudo e seguiram ele. Mas, desde antes de trair Jesus, Judas já evidenciava que ele vivia pelas propostas e não pelo propósito. Por quê? Porque a palavra nos mostra que Judas, ele era o responsável pelas ofertas. O ministério de Jesus, por onde Jesus passava, ele recebia ofertas. E um dos discípulos, Judas, era responsável por cuidar dessas ofertas. Só que a palavra diz que Judas, ele roubava daquelas ofertas. Olha só, desde antes Judas, ele já tinha se entregado às propostas e não vivia pelo propósito. E por quê? Por que Judas fazia isso? Já que ele não teria falta de nada, aquelas ofertas que o ministério de Jesus, que Jesus recebia, não era somente para Jesus, era para seus discípulos.
era para a provisão deles, era através daquelas ofertas que eles comiam, que eles dormiam em algum lugar, alguma estalagem, algum hotel da época, era através daquelas ofertas. Então, por que Judas ele roubava? Porque ele já tinha se curvado às propostas. Ele estava disposto a se vender por qualquer proposta. E como está a nossa vida diante dessa palavra, ou em relação a essa palavra? Vemos que nem sempre, ou muito pouco, temos vivido pelo propósito. Observamos que muitas vezes vivemos pelas propostas. E ainda que algumas propostas sejam boas, porque nem toda proposta é ruim, nem toda proposta é para cometermos um pecado, nem toda proposta é ilícita. Muitas propostas são boas, muitas propostas não têm nada de errado, mas as propostas nos desviam do principal, que é o propósito do Pai. Então entendemos que precisamos voltar ao propósito, viver por Ele e ter nossas ações pautadas por Ele. E o que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Voltar ao propósito diz respeito a voltar ao centro da vontade de Deus, a vontade do Pai que Ele tem para os filhos. Então nós precisamos começar renunciando tudo que não diz respeito ao propósito e que ainda estejamos fazendo e nos lançar naquilo que Ele nos chamou para fazer. Abrindo um parênteses aqui, houve um tempo na minha vida que eu queria montar uma empresa, queria ter um empreendimento, ser um empreendedor. Eu não sei se mais para frente Deus ele vai me direcionar para isso. Mas quando eu fiz, não era propósito. Mas eu vi uma janela de oportunidade, eu falei, poxa, é uma proposta. Eu posso até usar isso para abençoar a igreja de uma maneira geral, abençoar pessoas. E eu entrei naquilo, só que aquilo não era o propósito. E eu comecei a investir muito tempo naquilo. E eu tirei do tempo que deveria ser para o propósito, eu investi na proposta. E eu comecei a estudar, a ler, a fazer curso. E num desses cursos, era uma mentoria até, que eu fiz com um amigo meu, uma mentoria coletiva. Eu entendi, ele é um cristão, né? Eu entendi ali ele sendo usado por Deus para me mostrar que não era aquilo e que eu deveria abrir mão daquilo e me voltar para o propósito que o Pai tinha para a minha vida. E foi uma mentoria, foi um processo de várias semanas e ao final daquilo eu decidi, eu vou abrir mão disso aqui. Eu tinha começado uma pós-graduação nessa área mais empresarial, de negócios, tinha feito um tempo até, eu falei, não dá, não é isso, abrir mão de empreendimento e tudo mais, porque eu via que aquilo não era o propósito, mas era uma proposta. E ação prática? Faça uma lista daquilo que tem sido proposta na sua vida e aquilo que você entende como propósito, faça uma lista. E após disso, comece a renunciar todas as propostas. E ore por aquilo que você listou a respeito de propósito. E clame pela direção do Espírito Santo para a sua vida. Porque Ele vai te direcionar, vai nos direcionar acerca disso. Em nome de Jesus. Pai, dê-nos a direção do Teu Espírito Santo. Porque Teu Espírito Santo conhece aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Por isso eu te peço, mostra-nos, revela-nos. E Senhor, ajuda-nos a renunciar todas as propostas, ainda que sejam boas, mas que nos tiram o tempo de nós investirmos a nossa vida no propósito que o Senhor tem para nós. Ainda que sejam maravilhosas as propostas, que nos façam crescer, conquistar, prosperar, se não for Teu propósito, não adianta, não está na Tua vontade.
Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa questão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Muito bem, chegando ao final desse vídeo, eu quero te agradecer por você ter permanecido até aqui. E não se esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha para geral. Tem muitas pessoas que estão vivendo pelas propostas, mas precisam ter essa direção para a vida delas e passar a viver pelo propósito que Deus tem para elas. Então, compartilha para geral. E não se esquece de deixar o teu comentário aí. Eu quero ler o seu comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.